Hello brothers and sisters, eu sou Felipe Izard e esse é o Rádio Oriented Channel. E o vídeo de hoje é especial. Especial de 1000 inscritos! Poxa, a vocês o meu muitíssimo obrigado, a todos que estão ajudando o canal, assistindo, curtindo e compartilhando os vídeos e principalmente se inscrevendo. Só tenho a agradecer, muito obrigado mesmo, porque se não fosse vocês eu não conseguiria dar esse primeiro passo, né? Agora, você que não é inscrito, poxa, se inscreva aí, gente, é muito rápido e fácil, vai custar apenas o seu clique no botãozinho inscrever-se aqui embaixo. Gente, você que é fã de hard rock não pode deixar de curtir e seguir a página Harderapedia no Instagram, que é uma página dedicada em postar e compartilhar informações e curiosidades do cenário do hard rock e suas vertentes. Curtam lá que é bem legal a página, você que curte o estilo vai adorar. É @Harderapedia, tudo junto. Vou deixar o link aí na descrição. Já vai deixando o seu like aí também e compartilhe com aquele seu amigo que curte um bom e velho rock oitentista. Ok? Beleza? Fechou? Então, segue o vídeo. E nesse especial de 1000 inscritos eu venho trazer até vocês o nosso primeiro vídeo de lista da história do canal. E para começar com o pé direito, eu selecionei aqui os 5 discos da cena hard rock, onde os artistas se entregaram para a magia do AOR. E se você não sabe o que é AOR, ou AOR, como quiser dizer, esse estilo que é parte da logo do canal, venho apresentar a vocês o vídeo que me inspirou nesse tema, no canal de dois grandes brothers, que também são brothers na vida real, um do outro, né? Os irmãos Alexandre e Leandro Isopo do canal Alma. Eles fizeram um vídeo explicando perfeitamente, ou como dizemos aqui em Minas, tintim por tintim, o que significa essa sigla, e o vídeo deles está sensacional, gente. Eu vou deixar o link aqui na descrição e no comentário fixado, para vocês curtirem lá e se inscreverem também no canal dos caras, que eles são fora de série. Mas só para dar uma breve resumida para vocês, o estilo AOR, ou AOR, nada mais é do que um formato musical que ganhou força ali no final dos anos 70 e início dos anos 80, como sendo um estilo que tinha como principal característica a sofisticação em suas linhas melódicas, com refrões mais marcantes, e dentre outras particularidades que transformavam as músicas em verdadeiros hits dentro do rock and roll. Ao mesmo tempo com a pegada mais amadurecida, indo na contramão daquela máxima de que o rock and roll é a música para a juventude, que simboliza a rebeldia. Tanto é que a sigla AOR significa Adult Oriented Rock, ou rock orientado para adultos. Mas não quer dizer que o estilo é exclusivo para maiores de 18, não. A palavra adulto ela entra como se fosse uma espécie de brincadeira ali, só para mostrar que o estilo tinha um amadurecimento a mais nas suas composições, né? Enfim, o fato é que nos anos 80 esse estilo ficou extremamente popularizado nas rádios americanas da época, e isso também era refletido até em trilhas sonoras de filmes, sabe? Você pega aí filmes como Karate Kid, Rocky 4, Stallone Cobra, Top Gun, e você percebe que a trilha sonora era praticamente toda composta por artistas do meio AOR. Curiosamente, a forma hard rock mais AOR era resultado de uma química extremamente vendável, fazendo com que artistas que uniam os dois estilos tivessem bastante sucesso comercial. Sendo assim, de meados até o final dos anos 80, se tornou super comum ver artistas bebendo dessa fonte para compor os seus discos. Artistas de diversos estilos, até mesmo fora do rock, verdadeira febre. E dentro do hard rock, que era onde o AOR tinha maior conexão e notoriedade, temos dezenas de bandas que não ficaram para trás. Hoje eu selecionei 5 discos onde podemos ver claramente essa influência, mas é claro que tem diversos outros mais, né? E os que ficarem de fora aqui, coloca aí nos comentários que quem sabe não vai ter uma parte 2, hein? Abrindo a lista, nós temos um dos maiores exemplos de total entrega para o formato do sucesso. The Final Countdown é o terceiro disco da banda sueca Europe. Lançado em 1986, no dia 26 de maio, para ser mais preciso, basta colocar a primeira faixa para rodar para perceber que logo nos primeiros segundos temos uma linha de teclado extremamente radiofônica, executadas por Mick Michaeli, inclusive marcando a estreia dele na banda. Teclados esses que ao longo do disco seria uma grande marca de presença, já que nos outros 2 álbuns anteriores lançados pela banda, nós vemos bem pouco disso. Inclusive, vale lembrar que a pegada dos outros 2 discos está bem mais calcada no heavy metal, sabe? Em especial o primeiro que, cara, aquilo lá é pesadíssimo. E com esse lançamento eu nem preciso dizer que eles acertaram em cheio. O álbum foi um estouro de vendas, mais de 15 milhões de cópias, fez a banda parar na Billboard Hot 200 americana, em 8º lugar,
E fora os videoclipes na MTV a toda hora, enfim. O disco em si dispensa comentários, cara. Abre com a faixa título que já nos manda de volta para os anos 80 com a sua tecladeira, né? A The Final Countdown. Seguido pela animadíssima Rock the Night, que inclusive é uma das primeiras músicas que eu ouvi da banda na época dos downloads na internet, né? Aí temos a baladinha AOR, que é de lei, apaixonante, Carrie. Danger on the Track e a mais pesada desse lado do disco, Ninja, fecham o lado A. Virando o disco, nós temos a grandiosíssima Cherokee, acompanhada da Super AOR Time Has Come. Daí temos duas faixas bem rockers, né? A Heart of Stone on the Loose e fechando o disco a triunfal Love Chaser. Clássico, inesquecível. Se você não conhece esse disco, cara, pelo amor de Deus, né? Após o super bem sucedido disco homônimo de 1987, também chamado de 1987 na sua versão europeia, Whitesnake entrava em estúdio novamente para lançar um novo disco que finalizaria a fase oitentista da banda antes deles se dissolverem. Talvez não com essa intenção, mas no fim das contas acabou sendo, né? Slip of the Tongue, lançado em 1989, é o 8º álbum da banda de Coverdale e que, para variar, contava com alterações no seu line-up. O virtuosíssimo guitarrista Steve Vai dava as caras aqui substituindo Adrian Vandenberg, que teve uma lesão e não pôde tocar as músicas, né? Porém, o Adrian participou do disco em grande parte do processo de criação e também estava cotado para tocar na turnê de divulgação. Então a formação era David Coverdale, Rudy Sarzo, Tommy Aldridge, Steve Vai e Adrian Vandenberg. Então, né, digamos que essa formação era uma espécie de Rugal do hard rock. Apelação pura, cara. E nesse disco nós vemos um Whitesnake que anda nos mesmos caminhos que vinha percorrendo nos seus 2 últimos lançamentos. Porém, é bem notório que nesse disco em especial, a veia melódica fala bem mais alta. Só de colocar a primeira música para tocar, Slip of the Tongue, a entrada de teclados assim já te faz imaginar numa arena, numa abertura de show assim, luzes no palco e todo aquele clima, sabe? E nesse disco nós temos grandes momentos da melodia oitentista, por exemplo, a versão mais açucarada e melódica de Fool for Your Lovin'. Gigante enorme, Now You're Gone, com seu videoclipe extremamente carismático, sem falar na balada mor do disco, né? The Deeper the Love, para os corações apaixonados. Só citando aqui as mais famosas do disco, porque essas obras de arte elas vieram emolduradas com molduras supremas, né? Como por exemplo a Judgment Day, a Cheap and Nasty, Kittens Got Claws, Wings of the Storm, Slowpoke Music e a incrível Sailing Ships fechando o disco. Eu falei aqui tudo fora de ordem, mas cara, vai ouvir esse disco aqui. Isso aqui é uma verdadeira pérola. Você estará ouvindo um clássico premiadíssimo da década, totalmente obrigatório na memória de qualquer fã hard rock. No dia 21 de setembro de 1987, a banda Kiss lançava o seu 14º álbum com o título de Crazy Nights, que trazia essa capa aqui maravilhosa. Bom, cara, particularmente eu tenho um amor fora do comum por esse disco, ou seja, eu sou bem suspeito pra falar. Kiss é aquela banda que quase tudo que eles lançam eu gosto, né? Mas nesse disco em especial nós temos um Kiss com um som levemente diferente do que vinham fazendo nos seus 3 últimos lançamentos, que tinha uma pegada mais hard glam, né? Em alguns momentos até flertava com heavy metal. Nesse disco, o próprio Paul Stanley disse em algumas entrevistas mais recentes, né, que eles queriam meio que concorrer ali com o Bon Jovi, melodicamente falando. A presença intensa de teclados e sintetizadores nesse disco é algo bem destacável, juntamente com a fórmula mais melódica das canções, fazendo com que a banda mais quente do mundo nesse disco trabalhasse mais a fogo brando. Inclusive nesse disco nós temos um 5º membro da banda, o tecladista Phil Ashley, que infelizmente veio a falecer no último dia 17 desse ano.
Eu já tenho um vídeo aqui no canal falando a respeito de um outro grande clássico do Kiss, o Animalize de 1984. Se você não viu, é só clicar no link aqui acima que eu vou deixar linkado. E no vídeo eu falo sobre a ausência do Gene Simmons na fase oitentista do Kiss, e nesse disco acabou que não foi muito diferente. Inclusive o Gene estava deixando a banda tão de segundo plano que o Paul Stanley até deu um puxão de orelha nele, né? Os dois estavam no estacionamento quando ele disse para ele que não era justo ele levar a parte do lucro da banda como um dono, sendo que ele não agia como um dono de banda, né? Aqui o Paul Stanley teve colaboração de gigantes compositores como Desmond Child, Bruce Sturgeon, Diane Warren, Mitch Wiseman e principalmente Adam Mitchell, que fez uma enorme contribuição na área criativa do disco. Sonoramente falando, a linha musical do disco simplesmente segue os mesmos padrões dos discos que estamos abordando nesse vídeo. Refrões grudentos, muita melodia, músicas extremamente radiofônicas. A primeira faixa, Crazy Crazy Nights, ela pode causar até uma certa estranheza em quem não está muito habituado a um som mais melodioso do Kiss. Pra mim, cara, foi uma daquelas músicas que eu aprendi a gostar. Eu hoje em dia acho ela maravilhosa, mas nas primeiras vezes que eu ouvi foi difícil engolir, viu? A segunda faixa, I'll Fight Hell to Hold You, tem um refrão, cara, que aquilo lá é AOR puro. Bang Bang You é bem animadinha, ela dá uma levantada no astral. No No No, embora seja mais rápida e pesada, a voz do Gene Simmons aqui tá limpa, cara, algo bem comum de se ver, né? Hell or High Water e My Way fecham o lado A, com um clima bem amigável das rádios. Abrindo o lado B, nós temos When Your Walls Come Down, que eu já vou avisando, vai ficar na sua cabeça e você tem que aceitar isso. Daí nós temos a incrível balada AOR do disco, A Reason to Live, que, mano, isso é o auge, sem palavras. Good Girls Gone Bad, ela tem uma levada maravilhosa, com nuances de teclados e guitarras. Turn on the Night é a primorosa, um refrão espetacular que fica grudado mesmo. E a Team of the Night também é uma grande música. Resumo desse trabalho do Kiss, prato cheio para todo e qualquer fã do AOR oitentista. O próximo disco que trago nessa lista é um dos maiores clássicos da história do AOR, lançada por uma das maiores bandas de hard glam americano, e uma das mais injustiçadas também. Thrill of a Lifetime é o segundo disco lançado pela banda King Cobra, e a banda em si é uma daquelas que, desde a sua criação lá em 1983, já tinha como intenção atingir o sucesso e fazer dinheiro. O que acontece? Nós temos aqui o baterista Carmine Appice, que dispensa apresentações, né? O cara fez seu nome tocando em grandes bandas com grandes artistas, Vanilla Field, Cactus, Rod Stewart, Beck Borgert and Appice, enfim. Na altura da criação do King Cobra, né, da banda, ele tinha tocado na banda solo do Ozzy Osbourne. E ao sair da banda, ele viu o cenário das bandas de glam metal crescendo cada vez mais ao longo dos anos, fazendo ser a área mais rentável a se seguir musicalmente falando dentro do rock. Foi aí então que ele idealizou a banda e, juntamente com o gigante vocalista Mark Free, eles recrutaram os outros 3 membros, o David Michael Phillips e Michael Suida tocando guitarras, e o Johnny Rod no baixo, formando assim o King Cobra. Em 1985 lançaram o primeiro disco intitulado Ready to Strike, quebrando tudo, quase obrigatório na playlist de qualquer fã de hard rock. Infelizmente, na época, o disco recebeu muitas críticas negativas, envolvendo o fato que aqui o Carmine Appice ele tinha montado essa banda com a intenção de vender, ganhar dinheiro. Ou seja, as críticas eram mais por causa da ideologia na criação da banda, e não por causa das músicas em si. Só que mesmo assim isso meio que afastou o público, né, e fez o efeito reverso, né. O disco foi um fracasso de vendas, infelizmente, lamentavelmente ao meu ver. Mas isso não baixou a bola dos caras não, e em 86 eles lançaram esse disquinho aqui, que é o Thrill of a Lifetime. Bom, cara, quem curte um hard rock mais visceral, mais cru, ao pegar esse disco pra ouvir aqui, pode até levar um susto. Esse disco é totalmente AOR. Inclusive, acredito que foi aqui que Mark Free se encontrou musicalmente falando, sabe? Porque depois disso, ele se tornou um dos gigantes nomes da cena,
lançando vários trabalhos com outras bandas, mas todas nesse mesmo formato. Ele foi produzido por Carmine Appice em parceria com Duane Hitchings, que foi quem tocou os teclados no disco. Mas vamos às músicas. A gigante Second Time Around já abre o disco naquele clima totalmente amigável, seguido pela maravilhosa Dream On, composta pelo gigante Russ Ballard. Feel the Heat vem a seguir, mais AOR que isso, impossível. A próxima é a faixa título, Thrill of a Lifetime, daquelas dignas de trilha sonora de filme dos anos 80. E aí fechando o lado A, Only the Strong Will Survive, com seu violãozinho maroto no início e um clima extremamente relaxante. O lado B abre com o hit do disco, né, a Iron Eagle, e entrou na trilha sonora do filme de mesmo nome, que no Brasil recebeu o nome de Águias de Aço. Essa música foi um sucesso no Brasil. Daí vem a Home Street Home, que tem um flerte com a música negra americana, com direito a um rap cantado pelo Mark Free, no início da faixa. Overnight Sensation vem a seguir, com seu pezinho a mais, né, e refrões bem melódicos. O peso continua na faixa seguinte, a Raise Your Hands to Rock. E por fim, a Party Animal finaliza o disco num total clima festeiro, com direito a um mini solo de bateria do Carmine no final. Esse lançamento já teve uma recepção do público um pouco melhor do que o seu anterior. E em comparação aos outros dois discos lançados da banda, esse é o de maior sucesso comercial e acaba ficando bem claro o porquê que ele acabou entrando nessa lista. Sensacional! Então vamos fechar essa lista com chave de ouro? Hysteria é o quarto álbum da incrível banda Def Leppard e marca como sendo o primeiro disco após o triste acidente sofrido pelo baterista Rick Allen, na qual ele perdeu um dos seus braços, né? E a banda chegou a quase terminar por causa desse acontecido, mas o próprio Rick Allen não deixou que isso acontecesse não. Ele mesmo deu um jeito de adaptar a bateria para que ele pudesse tocar de maneira que fosse acessível à sua mobilidade, e acabou se tornando um dos maiores exemplos de superação da história da música. Com relação ao disco em si, produzido por Mutt Lange, né, o mesmo que produziu o anterior Pyromania, e a ideia é que ele fosse lançado um pouquinho mais cedo, mais ou menos no final de 85 e início de 86, só que aconteceram uma série de coisas que acabaram atrasando o lançamento do disco, coisas essas que se fosse qualquer um desistiria na hora, né. Começando pelo acidente com o Allen, logo após o produtor Mutt Lange resolve abandonar as produções do disco. Eles até seguiram com um outro produtor, mas ele não deu muito certo com a banda, eles não agradaram muito. Daí o Mutt Lange retornou e voltou a ser o produtor, né? Só que logo após ele também sofre um acidente de carro, mas dessa vez foi menos grave, né? Graças a Deus. Aí passado isso, eis que o vocalista, o Joe Elliott, contrai cachumba, cara. Então os caras estavam bem zicados nesse disco aqui. Mas pra quem tem um baterista que superou a perda de um braço, tudo se torna superável. Então eis que em 3 de agosto de 1987 sai essa super produção. Todas as faixas desse disco são hits em potencial. Afinal de contas, na época de lançamento, a ideia é que esse disco fosse uma espécie de thriller do Michael Jackson, só que na versão hard rock. Então nesse disco aqui nós encontramos momentos maravilhosos, incríveis, cheios de nuances e camadas, né, que fazem você ficar todo o tempo viajando ali nas músicas. Seja nas mais agitadas, seja nas mais baladinhas. Esse disco, cara, eu digo e repito, é o mais AOR do Def Leppard. Para os fãs mais assíduos do heavy metal e do peso, ele não agradou muito porque realmente ele tem uma proposta mais comercial. Mas para nós, fãs do estilo, cara, isso aqui é um manjar a ser apreciado. Woman, Rocket, Animal, Love Bites,
Pour Some Sugar on Me. Armageddon It. Todas essas que eu falei é só o lado A do disco, né? Ou seja, o lado A parece mais um best-of da banda. O lado B, então, nem se fala. Gods of War, Don't Shoot Shotgun, Run Riot, Hysteria, que é a faixa título, né? Excitable, inclusive essa Excitable, ela foi criada e inspirada na música State of Shock, cantada pelo dueto do Michael Jackson com Mick Jagger. E Love and Affection fechando o lado B primorosamente. Mano, a palavra espetacular é pouco para expressar o que esse disco ele representa pra gente. Não é à toa que um dos maiores orgulhos do vocalista Joe Elliott ter lançado esse disco. E nem preciso dizer que foi um sucesso tremendo, absoluto. Inclusive nós temos a nossa versão brasileira de Love Bites, a Mordidas de Amor, né? Lá gravado pela banda brasileira Yahoo. Como não lembrar dessa música, né? Bom, gente, esses foram os 5 discos selecionados, mas obviamente existem milhares de outros. E os que ficaram faltando, comenta aí embaixo aí, porque quem sabe eles não entram na parte 2 do vídeo, hein? Então, brothers e sisters, esse foi o nosso vídeo de hoje, especial de 1000 inscritos. Espero muito que vocês tenham curtido. O meu muito obrigado a todos que estão se inscrevendo, curtindo e assistindo os vídeos. Fiquem atentos que logo mais eu apareço com mais vídeos quentinhos pra vocês, hein? Grande abraço e até a próxima. Tchau!